Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Que alegria, mais um culto, mais uma semana. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon, sou pastor, um dos pastores aqui dessa igreja. Essa é a minha cara treinando a cara de alegre, já que depois de alguns irmãos dizerem que minha cara, quando eu digo que estou alegre com a presença de vocês, não é tão alegre assim. Então quero que você saiba que eu estou alegre em estar aqui contigo hoje. Melhorou? Muito obrigado. Meus irmãos, é uma alegria, é um deleite para mim estar com vocês, para juntos nós cultuarmos Jesus. Afinal, é tudo sobre Ele. Nós estamos num dia de eleição e por alguns momentos eu quero que tu esqueça o que está acontecendo lá fora. Mas assim, esquece mesmo, assim, com um sentimento de que se exploda o que está acontecendo lá fora. Dá o teu coração para Cristo agora em culto, em louvor, em adoração, culto racional a Ele. Entrega-te a Ele, entrega o teu culto a Ele. Afinal de contas, nós estamos aqui por causa disso. Se não for essa a razão, nada se justifica. Não tem porquê, não adianta. Amém? Então, por que eu fiz isso? Me apresentei e dei essa minha cara alegre para vocês verem. Porque é importante que vocês me conheçam, não é verdade? Assim como o que nós vamos fazer aqui hoje é de extrema importância. Eu diria, se fosse para escolher um sermão de toda a série do Credo dos Apóstolos, que fosse para escolher como mais importante, eu diria que é esse de hoje. Então eu preciso que tu preste atenção, que tu dê toda a tua atenção. Só eu estou ouvindo ou vocês ouvem? Parece um avião voando quando eu estou falando. Tá? Posso seguir? Estão conseguindo prestar atenção? Então, de todo o credo, eu acredito que nós chegamos na parte principal. Nós precisamos prestar atenção do que vamos falar aqui, porque se não entendermos o que acontece nesse trecho, nessa sentença do credo, nós podemos estar jogando nossa vida fora. E eu não estou exagerando. Não é para menos que nós precisamos saber quem é Jesus. Nós vimos semana passada sobre Deus Pai, lembram? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Só que, para nós virmos a conhecer o Pai, é necessário que nós conheçamos o Filho. Nós não temos como conhecer Deus Pai se não conhecermos Jesus. E a gente vai ver isso um pouquinho hoje aqui. Então, basicamente, nós precisamos entender a Bíblia. Se pudéssemos resumir ela, nós poderíamos resumir em promessa e cumprimento. O Antigo Testamento faz uma grande promessa. Alguém haveria de vir, um libertador. E o Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Então, a Bíblia se resume em promessa e cumprimento. E, para isso, nós temos que tentar identificar, porque alguns até hoje negam isso. Alguns negam esse cumprimento da promessa. E eu quero que a gente analise junto, porque, afinal de contas, se nós estamos falando de Jesus, e se de fato Jesus é quem diz ser, então nós não podemos desprezar isso aqui. Nós não podemos desprezar, porque tudo vai se resumir a isso. E a nossa vida estará fundamentada nisso. Ok? Amém? Então, e eu quero tentar mostrar para vocês hoje aqui que Jesus não é só um cara legal. Jesus não é só um cara gente fina. Não é só um cara, sabe, parceirão. Não é um guia. Jesus não é
um mestre espiritual, ele não foi só um rabi, ele não foi só alguém que ensinava a palavra de Deus para o povo judeu. Vai muito além disso. Vai muito além. Então, quando nós confessamos, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o que mais tem no credo? Seu único Filho, nosso... Vamos de novo. E em Jesus... Vamos de novo. E em Jesus... Um pouco mais alto. E em Jesus... Por que Jesus Cristo? E aqui eu quero que a gente entenda quem é Jesus. Vamos lá? Vamos juntos? Em primeiro lugar, eu quero que tu entenda que Jesus, ele é o ungido. Jesus Cristo não é um sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, quando ia assinar lá no RG dele, quando ele ia fazer alguma compra que tivesse que ter uma assinatura, ele não colocava Jesus Cristo como um sobrenome. Naquele período, as pessoas eram conhecidas por sua região ou então por sua filiação. Por exemplo, Simão, lembram? Simão? Pedro, mas é Simão Bar-Jonas, lembram? Simão, filho de Jonas. Então, as pessoas eram conhecidas por quem eles são filhos, ou então pela região, José de Arimateia. Então, quando nós estamos falando que Jesus Cristo não é um sobrenome. Primeiro vamos ver o que é Jesus então, rapidamente. Jesus, o nome do nosso Salvador, quer dizer a salvação vem de Javé, ou Javé salva. Em resumo é isso. Jesus é o nome grego do mesmo nome Josué no hebraico. É o mesmo nome, ok? É o mesmo nome. Mas quando nós estamos falando Cristo, nós estamos confessando alguma coisa. Nós estamos dizendo que Jesus é algo além do Jesus histórico. O que é, bem rapidinho, o que é o Jesus histórico? E eu tenho batido algumas semanas já falado para vocês sobre o liberalismo teológico. Lembram? Lembram? O liberalismo teológico, ele vem com essa historinha agora de querer conhecer o Jesus histórico. O que é isso? É tentar conhecer Jesus tirando a Bíblia de lado e tentando ver o que os outros escritos na história secular falam de Jesus daquele período. Estão entendendo, gente? Basicamente, o liberalismo teológico ele tenta excluir as escrituras e dizer assim, vamos ver o que os outros falaram de Jesus para a gente tentar conhecer esse Jesus histórico. A questão é que nós não baseamos o nosso conhecimento em Jesus nos outros. A gente baseia num conhecimento sagrado. As escrituras sagradas, a palavra de Deus. Ok? Então, quando nós estamos dizendo que Jesus é o Cristo, nós estamos nos juntando aos discípulos, a Pedro e os demais discípulos, quando Pedro confessou que Jesus é o Cristo. Vamos ver isso aí? Mateus 16, abre aí Mateus 16. Mateus 16, versículos 15 e 16. Diz assim o texto. Ao que Jesus perguntou, e mantém tua Bíblia aberta, cara, não fecha. Nós estamos aprendendo as escrituras, aprendendo sobre Jesus. Tu tem que estar atento, conferindo se o que eu estou falando condiz com o que está aí. Amém? Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus tinha perguntado quem era ele, né? E o pessoal estava dizendo, não, alguns dizem que tu é um profeta, que tu é Elias, enfim. E aí, versículo 15, Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta aqui é a resposta que recebe um like de Jesus. Quando Pedro posta isso aqui no Twitter, Jesus vai lá e curte essa resposta. Olha o versículo seguinte aí. Olha aí Mateus 16, versículo 17. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas,
porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas quem? Meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo assim, cara, olha só, isso que tu acabou de falar não é coisa tua. Essa resposta que tu acabou de me dar, tu tá ligado que não foi tu que falou, não vem de ti isso aí? Para alguém confessar isso aqui, para alguém dizer, Jesus, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, precisa que Deus fale por ele, precisa que Deus coloque essa resposta na pessoa. Jesus está dizendo assim, ó, essa é a resposta certa. Essa aqui é a resposta que eu queria ouvir. É isso aí. Então, quando nós estamos dizendo que Jesus é o Cristo, nós estamos dizendo que ele é o Messias. Porque o termo é o mesmo. Então grava isso e não esquece nunca mais. Messias é hebraico e Cristo é grego. Só isso. A mudança, o que muda é isso. Então abre em João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 40 e 41. E lembra de deixar aberto essa tua Bíblia aí, toda empoeirada. João 1, 40 e 41. Acharam? André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Versículo 41. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o quê? O Messias. Messias quer dizer Cristo. O que é isso então? Por que Cristo é a tradução do hebraico Messias? Porque, da onde vem isso? O que é isso? O termo, tanto Messias quanto Cristo, quer dizer ungido. Isso. Então, quando nós dizemos tu é o Cristo, ou Jesus é o Cristo, nós estamos dizendo Jesus é o ungido. É o ungido. Não é que ele é um ungido. Isso muda totalmente. Ele é o ungido. Jesus é o Cristo. Entendido? E aqui eu vou pegar um pouquinho o que Calvino falou, João Calvino, quando ele vai explicar isso aqui, esse termo Cristo, Messias, ungido, ele resume em 3 ofícios de Cristo. Jesus, ele desempenha 3 papéis que eram basicamente os papéis que recebiam unção no Antigo Testamento. Jesus, ele é rei, porque os reis no Antigo Testamento eles eram ungidos. Davi é um exemplo. Profeta, recebia unção para desempenhar aquele ministério. E sacerdote era o outro ofício que recebia unção. Tinha que ir lá e eles despejar um óleo na cabeça e aquilo ali era a unção que ele estava recebendo para desempenhar esse ministério. Quando nós estamos dizendo que Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus é o ungido. Ele executa, ele exerce esses 3 ofícios, esses 3 papéis. E o que muda? Por que eu falei que isso é importante? Porque Jesus é o único que desempenhou esses 3 papéis e desempenha até hoje. Em Jesus nós percebemos, nós vemos esses 3 ofícios simultaneamente. Jesus é sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei. Então, olha só, rapidinho comigo aí. Em primeiro lugar, Jesus é rei. E aqui a gente vai ver bastante isso no Evangelho de João e em Apocalipse, os 2 escritos de João. João apresenta Jesus como esse rei. Cara, depois, se tu quer um resumo, assim, só um trecho curtinho, lê Apocalipse 19. Tu vai ver Jesus voltando em majestade como um rei para tomar posse daquilo que já é dele. Jesus, ele é um rei. Ele executa agora reinado nos céus. Paulo vai dizer que Jesus recebeu de Deus a autoridade e agora ele desempenha o reino está vindo e nós estamos avançando. É como se fosse haver um encontro. Basicamente o que a gente vê em Apocalipse 19. Nós estamos avançando. A igreja é um posto avançado do reino. Amém? Nós estamos avançando. Por isso que Jesus disse, ide. Nós precisamos avançar. Ide, ide, ide. Ao mesmo tempo o reino está vindo. O que nós oramos na oração do Pai Nosso? Que nós pedimos aqui, lembra? Venha o teu reino. Nós estamos clamando, Senhor, vem com o teu reino, vem. Nós vamos nos juntar, nos reunir, haverá um encontro. Então não é só que nós estamos indo para a eternidade, e também não é só que a eternidade está vindo, os 2 estão acontecendo. Nós estamos indo em direção à eternidade que também está vindo para cá.
Ou seja, Jesus é o rei e esse rei já reina, mas ainda não. Eu já expliquei para vocês o já e ainda não, lembram? Ele já reina, mas ainda não. Jesus, ele não é só um rei, mas Apocalipse diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é mais só do que um rei, um mero rei. Ou seja, quando a gente vê Davi, o maior rei de Israel, aquele que conquistou a maior parte do território, deixou um grande reino para o seu filho Salomão, Davi que conquistou um gigante, derrotou, matou um gigante, ele só estava apontando para o verdadeiro rei que derrotaria o verdadeiro gigante. Amém? Bendito é o nosso Deus que é um rei, rei dos reis. Esse é o Jesus. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele é ungido, ele recebeu unção de rei. Mas não é só isso, não para nisso. Jesus também é sacerdote. Em segundo lugar, então, Jesus é o nosso sacerdote. Ele é nosso rei e ele é nosso sacerdote. E a gente vai ver isso muito em Hebreus. Vocês já leram a carta de Hebreus? Hebreus vai mostrar o tempo todo que Jesus, ele é aquele que recebe o sacerdócio de... Esqueci o nome. De Melquisedeque. E ele não só chega ao Senhor para nos representar, mas ele apresenta um sacrifício perfeito. Jesus, ele faz tudo que o sacerdote fez no Antigo Testamento. Ele faz tudo. Ele chega cerimonialmente limpo, ele não tem mancha nenhuma, pecado nenhum. Ele chega diante do Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. Ele chega diante do Senhor, trazendo a representação do povo. Ele é quem representa o povo. E ele apresenta um sacrifício perfeito. Mas não para aí. O que muda, e tu vê que em Jesus sempre há algo maior e melhor. Jesus não só apresenta um sangue de touros e de bodes. Agora ele derrama o seu próprio sangue. Bendito é esse sacerdote. Basicamente é como se... Eu não lembro qual comentarista bíblico agora, eu não anotei aqui, mas ele ilustra, é como se Jesus chegasse no altar, ele se despisse de suas roupas e ele mesmo se sacrificasse. Cara, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Jesus é esse sacerdote que é capaz de chegar diante de Deus sem haver um pecado qualquer. Ele não pecou, ele está limpo como o sacerdote deveria estar, e ele apresenta um sacrifício único, que é o sacrifício de si mesmo. Ele apresenta diante de Deus a si mesmo, como que dizendo: Senhor, Pai, o Dilmar não consegue viver uma vida justa e perfeita, sem pecado. O Leandro não consegue viver essa vida justa e perfeita sem pecado. O Daniel não consegue viver essa vida justa, perfeita e sem pecado. O Fernando não consegue. Está aqui, Senhor, eu me apresento no lugar dele. Está aqui meu sangue, pega até a última gota. Pega até a última gota desse sangue perfeito, limpo, sem pecado. É isso que Jesus faz por mim e por ti, por esse povo que ele reúne e que agora está aqui adorando o nome dele. Bendito esse Senhor, não é? Sacerdote perfeito, um sacerdote que não precisa de substitutos. Assim como ele apresenta um sacrifício que também não precisa mais de continuação ou repetição. Jesus, ele é um sacerdote que também intercede por nós. Agora, o próprio livro de Hebreus, João vai dizer isso, nós temos agora Jesus, a pessoa de Jesus diante do Pai, intercedendo por nós o tempo todo. Intercedendo por nós continuamente. Não é então só que ele apresentou o seu sangue, a sua vida e a sua morte pelos nossos pecados cometidos, é pelos que nós continuamos cometendo. Ele continua intercedendo por nós, ele continua repetindo diariamente o teu e o meu nome diante de Deus. Esse é o sacerdote que nós precisamos. Esse é o sacerdote que nós precisamos. Não há outro, não há ninguém. E aqui tem que ficar claro para nós isso, cara. Tu é fraco, eu sou fraco.
Nós precisamos de alguém diariamente diante do Senhor, lembrando, confessando, admitindo que nós somos fracos. E nós precisamos dele. E nós precisamos de perdão. Nós precisamos desse sacerdote continuamente intercedendo por nós. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Lembre-se disso. Eu sou um coach da depressão, né? Então, tu vem aqui para ser motivado, tu vai sair mais triste ainda. Sai daqui pensando isso. Cara, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas eu não consigo resistir. Mas assim, ó, a coisa mais bagaceira, a coisa mais minúscula. Tem gente que não resiste à pornografia. Tem uns que não resistem a uma bunda na rua. Tem mulheres que não resistem a uma bolsa de marca. Tem outros que não resistem a umas rodas pro carro. Tu percebe que diariamente a gente está caindo e precisamos de um intercessor. A gente cai e precisa de um sacerdote. A gente cai e precisa que alguém mencione nosso nome. Nós somos fracos. Nós somos fracos. A partir do primeiro momento que tu confessar isso, admitir isso, tu já deu o primeiro passo para reconhecer que Jesus é esse teu sacerdote. Amém? Em terceiro lugar, Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso profeta. Por quê? Não só porque ele menciona, fala a palavra de Deus. Não é só isso. Ele é a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. João fala isso em João 1:1. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é esse verbo, o Logos, a palavra. E agora ele é o profeta ideal. Então, como rei, Jesus é o rei ideal. É o rei que o povo dele precisa. Ele consegue executar, desempenhar um reinado perfeito e justo. Como sacerdote, ele representa o povo diante de Deus de maneira justa e perfeita, que não precisa outro. Como profeta, ele não só fala a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. Por isso que Jesus tem autoridade para chegar diante do povo e dizer assim: não foi isso que vocês ouviram? Eu, porém, digo. Cara, tu já parou para pensar na autoridade que precisa alguém chegar e dizer assim: a palavra de Deus, aquilo que vocês ouviram, diz isso? Eu, porém, digo isso. Jesus não está dando um novo significado, ele não está ressignificando. E essa palavra está na moda hoje, né? Eu só queria usar ela. Eu tentei achar uma forma de usar ela hoje e deu certo. Jesus não está ressignificando a palavra de Deus, ele está dando o correto significado. Por isso que ele diz: eu, porém, vos digo. Olha a autoridade. Entende por que é necessário que nós o reconheçamos assim? Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso sacerdote. E Jesus é o nosso profeta. Ele não só fala a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. Jesus é quem representa, é quem mostra a nós Deus. Eu falei aqui sobre o Deus Trino, lembram? Nos sermões passados. O Pai não vem encarnado. O Espírito não encarna, não se torna homem. Mas ambos vêm em Cristo. A nós, Deus Pai e Deus Espírito vêm no Filho. É o Filho quem revela Deus. Entendido? Como diz Irineu de Lyon, ele escreveu assim: aliás, é o que indica seu próprio nome, porque no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e foi no Espírito que é a unção. Jesus é então o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento prometia um rei perfeito, um rei ideal, prometia um sacerdote ideal, um sacrifício ideal. E também prometia um profeta, alguém que revelasse as Escrituras, a palavra de Deus revelada de forma plena. E Jesus é esse cumprimento. Então, quando nós dizemos que Jesus é o Cristo, Cristo é o reconhecimento, a afirmação de que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é quem cumpre em si todas as promessas que foram feitas
em todo o Antigo Testamento. Por isso que em Lucas 24 ele pode muito bem dizer, e Lucas vai relatar para nós que Jesus está caminhando com 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles estão sem entender, e Jesus diz, vocês são lerdos, né, para entender, vocês são bem devagar, né? Aí a Bíblia diz o quê? Que Jesus começou a revelar para eles, a relatar para eles tudo que as Escrituras falavam sobre ele em Moisés, nos profetas e nas Escrituras. Moisés, os profetas e os salmos. O que é isso? É basicamente a Bíblia dizendo tudo o que foi falado no Antigo Testamento apontava para uma única pessoa. Apontava para um único ser. Apontava para um único prometido. E esse prometido é Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Bendito é esse Senhor. Bendito é esse Jesus, que cumpre em si todas as promessas feitas. Amém? Em segundo lugar, nós estamos confessando e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, quando nós estamos dizendo que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que Ele é... Que Ele é... Mariana, eu te ensinei ontem que Ele é... Isso. Que Ele é Deus. Mas, cara, olha só. Há um termo para isso, né? E os credos vão falar isso. Depois do credo dos apóstolos, credo de Niceia, o niceno constantinopolitano, os credos vão dizer que Jesus é o único gerado. Por isso que João, quando escreve João 3,16, ele diz assim... O seu filho unigênito. Unigênito é o único gerado. Então é isso que nós estamos reconhecendo. Que como Filho de Deus, Jesus é eternamente gerado de Deus. Jesus é o Filho de Deus que é eternamente gerado. Ou seja, antes dele encarnar, antes de haver criação, antes de qualquer coisa... Jesus já havia, o Filho já havia, ele não foi criado, ele não foi uma parte da criação. Jesus não faz parte daquilo tudo que Deus criou quando disse haja. O Filho já havia com o Pai, ele já era com o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito já eram antes da criação. Lembram que eu falei que a eternidade está fora do tempo? Semana passada eu falei isso, lembram? A eternidade está fora do tempo. Por quê? Porque o tempo faz parte da criação. Deus criou o tempo. Então, quando nós dizemos que Deus, ele é eternamente, nós estamos dizendo que Jesus também é, porque ele é Deus. Então, ele é gerado eternamente, por isso Filho unigênito. Olha aí comigo João 5, verso 26. E aqui tem que ficar bem claro isso, porque muitos na história da igreja disseram que Jesus era um filho criado. O próprio Ário, né? Eu falei para vocês sobre Ário. Ele dizia que o filho era uma criação de Deus, e isso não é, isso é heresia. Nós precisamos entender que Jesus é Deus, ou seja, ele é desde a eternidade. Achou aí João 5? Achou ou não? Verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja que a Bíblia não está dizendo... Olha só, presta atenção. A Bíblia não está dizendo que Deus deu vida para o Filho. Isso seria criação, isso seria criar. Deus não deu vida para o Filho. A Bíblia está dizendo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como a vida no Pai, assim como ele é, a vida no Filho, ele é. Estão entendendo, gente? Ou seja, ele é gerado do Pai, mas é uma geração eterna. Ele não foi criado. Na eternidade, ele recebeu do Pai ter vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Jesus tem vida em si mesmo. Por isso que ele pode dizer, eu decidi dar a minha vida e tomá-la de novo. Ele sabia exatamente a hora que ele ressuscitaria. Ele sabia que ressuscitaria. Porque ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Além disso, em segundo lugar,
quando nós dizemos que ele é o único filho, nós estamos reconhecendo que ele tem a mesma natureza do Pai. Jesus tem a mesma natureza. O Filho, ele tem uma relação íntima com o Pai. A Trindade, ela tem uma relação tão íntima, uma comunhão tão perfeita, íntima, que eles partilham da mesma natureza. Eu já expliquei isso para vocês. O que isso quer dizer? Que quando Jesus fala que ele é o Filho, que ele é Filho de Deus, os judeus, na hora, eles entendem. Ele está dizendo que ele é Deus. Tá com a Bíblia aberta em João, né? Volta alguns versículos e olha aí comigo o verso 17. Não, perdão, do 15 até o 18. Voltou alguns versículos aí? Versículo 15. Ainda em João 5. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Verso 16. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, ele curava no sábado. Para o judeu, isso era melhor a pessoa continuar doente, um corcunda, um coxo, do que curar no sábado. Sabe? É tipo tu fazer e acontecer, faz e apronta o que tu quiser, mas não come carne na Semana Santa. Entendeu? É tipo, sabe? Apronta, faz, sai, apronta, faz o que quiser. Engravida 3, 4, faz o que... Não interessa, só não come carne. Entendeu? Na Semana Santa não come carne, é pecado. É tipo isso. Jesus, ele não podia curar no sábado. Adiante, verso 17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha o versículo 18, presta atenção. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. A natureza de Deus, Deus Pai, é a mesma natureza do Filho. Quando Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, na hora o judeu se ligou. Ele está dizendo que é Filho de Deus, então ele está dizendo que é Deus. Por isso eles queriam matá-lo. Tu entendeu? Na hora, quando ele diz o meu Pai, eles, opa, ele está se dizendo Deus. Esse cara está botando a mão no peito, botando o dedo e dizendo, eu sou Deus. É por isso que eles queriam matá-lo. Que eles não admitiam isso. Veja que Jesus vem até eles, Jesus vem até os judeus, Jesus vem até o seu povo, Jesus vem, aquele que é prometido e aguardado por eles, e está dizendo, eu sou. E ele é negado, ele é rejeitado. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Não, perdão, na outra semana. Jesus tem a mesma natureza. Então, em terceiro lugar, isso significa que ele é Deus. Jesus é Deus. Ok? Então, olha só. Lembra da resposta de Pedro, Mateus 16:16? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós estamos dizendo que tu é o ungido e tu é Deus. Tu é ungido, tu é aquele aguardado, tu é aquele que resume em si os 3 ofícios mais importantes que recebiam unção no Antigo Testamento. E também tu é Deus. E tu é Deus. Quando nós estamos nos unindo a Pedro nessa confissão, admitindo tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós estamos dizendo que Jesus é o ungido e ele é Deus. Entendeu? Então, quando te perguntarem quem é Jesus, tu já sabe a resposta certa. Aquela que tem o like de Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto. Quando alguém te perguntar quem é Jesus, tu não diz então, Jesus foi um cara muito legal. Caras legais não são crucificados. Tim Keller dizia isso, né? Você não sacrifica caras legais, você sacrifica ameaça. Então, Jesus não é um guia. Jesus não foi um mestre. Apesar de que tudo isso ele é. Mas isso não é a resposta adequada para Jesus. Então quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendido? Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos reconhecendo. Mas a questão é, tá, e aí, o que isso tem a ver com a gente? Eu quero que tu entenda o que isso tem a ver contigo. Que aí envolve pelo menos três necessidades individuais. E tu tem que prestar atenção nisso. Em primeiro lugar, tu precisa te render a Jesus. Cara, tu precisa.
Olha só, se Jesus é ungido, é o rei aguardado, o sacerdote aguardado, o profeta aguardado, não só ele é um rei e tem um reino, mas ele prometeu voltar, trazendo esse reino. Ele é Deus, por isso ele pode dizer, eu sou. Evangelho de João, quando Jesus vai ser preso lá no jardim, os soldados chegam, né, armados com porretes, enfim, e eles perguntam se ele é Jesus, o que ele diz? Eu sou. O Evangelho de João diz que os soldados caíram por terra. Cara, Jesus se deixou ser preso. Tu tá entendendo isso? Jesus só foi preso porque ele deixou, ele quis que fosse. No momento que ele diz, eu sou, os caras, caem na hora. Na hora. Ou seja, uma pessoa assim, tu te rende diante dela. Tu te rende diante de alguém assim. Não tem como tu se manter, sabe? Não, eu sou dono da minha vida. Não, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu não levo desaforo pra cá. Sabe essas expressõezinhas de autoafirmação, assim? Que no fundo a gente sabe que não presta pra nada. Diante de Jesus não tem isso. Tu só se rende. Tu se rende. Por quê? Porque diante disso, nós entendemos que Jesus é o Salvador. Se ele é o Cristo ungido e ele é Deus, então ele é o Salvador. Amém? O nome Jesus quer dizer isso, lembram? Salvação de Yahvé. Ou de Javé. Mateus 1:21 fala isso. O nome de Jesus significa isso. Atos 4:12, Pedro está dizendo, e ele vai dizer que é somente por Jesus que nós chegamos até a salvação. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem. Então tu te rende a ele. Se no Antigo Testamento somente Deus era o Salvador dos homens, no Novo Testamento agora Jesus se apresenta e ele revela Deus sendo o Salvador dos homens. Entendido? Mesmo? Diante de uma pessoa assim, tu te rende. Ok, gente? Em segundo lugar, a tua relação com Jesus precisa ser uma relação cultica. O que é isso? Prestar culto, adoração. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem como tu querer ter uma relação com Jesus se não for se rendendo a Ele e prestando culto a Ele. Se rendendo a Jesus e prestando adoração a Ele. Nós não nos relacionamos com Jesus de outro jeito. Olha só. Olha aí 1 Coríntios capítulo 1. Abre comigo. 1 Coríntios capítulo 1. E tu vai ver o quê? No Antigo Testamento, nós vemos que somente Deus era invocado. Sim ou não? Deus era invocado. Invocava-se o nome de Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver que agora há um nome sendo invocado. 1 Coríntios 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares, o quê? Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu acha que alguém, um judeu raiz, diria para invocar o nome de Jesus? Jamais. Eles fazem isso porque eles sabem que Jesus é Deus. Então eles reconheceram, Jesus é o Cristo, ele é o Messias e ele é Deus. Ele é Deus, então nós devemos invocá-lo. Invocar o nome de Deus. O que é isso? Prestar culto. Tu presta culto a alguém assim. Tu te rende em adoração a alguém assim. Isso quer dizer que quando tu vem aqui no domingo às 18 horas, até tu sair daqui, domingo 20 horas e alguns minutos, tu precisa ter o teu coração entregue a esse Senhor aqui. Tu precisa render o teu coração em louvor, em sacrifício, em culto a esse Deus. A esse Deus chamado Jesus. Amém? Nós precisamos invocá-lo, cultuá-lo. Nós precisamos reconhecer que ele é Deus. E se ele é Deus, então ele merece adoração. Ele merece louvor. Em terceiro lugar, o que isso tem a ver contigo?
Em terceiro lugar, tu precisa conhecer Jesus para conhecer Deus. Olha aí comigo ainda, Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Tu precisa conhecer Jesus para que tu venha de fato a conhecer Deus. Deus não se revela por outra pessoa, por outro Messias. Achou aí? Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É necessário que tu conheça Jesus para que tu conheça Deus. Porque somente Jesus revela Deus. Deus não se revela por nenhum outro. Deus é quem revela a si mesmo. Deus revela a si. Deus não é que essa é a única revelação de Deus. Veja, Deus se revela de várias formas. Na criação, Deus se revela... Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 fala que noutro tempo Deus revelou a nós por meio dos profetas e de várias outras maneiras, o texto fala. Mas agora ele se revela a nós por meio do seu Filho. Ou seja, Deus não se revela exclusivamente por Jesus. Tem outras espécies de revelação. Romanos 1 vai dizer isso. Deus, ele se revela de outras formas. Mas Jesus, então, não é a revelação exclusiva de Deus. Ele é a revelação conclusiva de Deus. Ele é quem detém nele toda a primazia. Ele é quem detém toda a plenitude, como Paulo fala aos Colossenses. Nele está toda a plenitude da divindade. Ele é quem revela a Deus, e ele faz isso a quem ele quer. Então, se tu quiser conhecer Deus, tu precisa conhecer Jesus. Entendido? Não tem outro jeito. Não tem como. O problema, sabe, é que a gente vive hoje num simplismo teológico. A gente vive hoje um período de minimalismo teológico. Sabe o que é isso? As pessoas não querem conhecer Jesus e buscar conhecê-lo. As pessoas não querem mais buscar a face do Senhor, buscar Jesus e se submeter a Ele. Aí o que acontece? A pessoa diz assim, eu amo Jesus. Essa é a máxima expressão de devoção da pessoa. Eu me relaciono com Jesus da minha forma, da minha maneira. Eu tenho o meu próprio relacionamento com Jesus. Sabe? Não há mais uma relação com Jesus da maneira dele. É a sua própria maneira. É da maneira que a pessoa acha que deve ser. Só que com Jesus não funciona desse jeito, cara. Tu quer te relacionar do jeito que quiser com alguma divindade? Vai pras esquinas oferecer pipoca e cachaça. Tá cheio lá de gente. Pipoca e cachaça. Jesus, se tu quer ter um relacionamento com Jesus, tem que ser do jeito dele. Só. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito para tu ter uma vida com Jesus. Não basta tu dizer, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Não. Tu tem que reconhecê-lo como o Cristo, Filho do Deus vivo. E para alguém assim, tu te submete. Amém? Cara, tu percebe que só tem duas opções diante disso aqui. Só tem duas opções. Ou isso aqui é falso, ou isso aqui é falso e cara, Jesus não é Deus, Jesus não é o Cristo ungido, ele não é o prometido, ele não é nada disso. E aí o evangelho é uma mentira. E aí nós vivemos uma mentira há mais de 2000 anos. Pode ser, talvez possa ser uma mentira. Talvez. E aí a gente está perdendo tempo aqui, quem sabe? Ou isso é uma verdade. Não tem outra opção. Agora, se for uma verdade e a gente não fizer, cara, o prejuízo é bem maior. Digamos que pensa comigo, que isso seja falso, tá? Pensa comigo, que isso seja falso. Nós estamos vivendo uma mentira. Uma mentira. Qual o grande prejuízo de nós virmos todo domingo às 18 horas aqui, sentar nessas cadeiras aí e ficar cantando para alguém que é uma mentira? Qual o grande prejuízo nisso?
Não tem. Tu faz isso olhando uma série de TV, tu faz isso olhando um filme no cinema, não tem grande prejuízo. Agora, se isso for verdade, como eu acredito que é, se isso é uma verdade, como a Bíblia diz que é, como o próprio Deus diz que é, porque Ele é a verdade, se isso é verdade e tu não fizer, cara, aí tu tá enrascado. Aí tu tem um problema. Aí a coisa, como diria o gaúcho, aí preteou o olho da gateada. Entende? Vocês percebem isso ou não? Será que eu estou errado? Tu tem duas opções. Só que a questão é, nós admitimos muitas vezes que isso é uma verdade, mas a gente não vive de acordo com uma verdade. Porque no fundo eu faço o que eu quero. Jesus não manda tanto assim na minha vida. Jesus não é tanto assim o salvador da minha vida. Ele é na hora que eu preciso, na hora da crise. Quando a coisa fica feia, daí eu procuro ele. Agora, nas outras horas, não, tá tudo bem. Não, eu tenho minha vida, eu não mudo de jeito nenhum, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Eu vou ser para sempre assim, sabe? E aí? Isso é sério. E por que eu tô falando isso aqui? Porque é extremamente importante para mim e para ti sair daqui pensando nisso hoje. Cara, se isso aqui é verdade, se isso é verdade, eu não tenho escolha a não ser me prostrar diante desse Senhor, esse ungido, esse Deus, e me render a Ele. Não tem opção. Não tem alternativa. Porque alguém assim é Senhor. E é isso que o credo termina dizendo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Alguém assim é Senhor. Senhor. Esse é o terceiro ponto do credo, dessa sentença. Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Queira tu ou não, Ele é Senhor. Sabe por quê? Olha só, deixa eu explicar para ti. Por que nós reconhecemos Jesus como Senhor? E Senhor aqui não é pronome de tratamento, tá? Não é como quando tu tá falando com um idoso e tu diz, o Senhor gostaria de uma xícara de café? Não é isso. Não é esse Senhor. É um nome, é Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele recebe título e honra divinos. Jesus ele recebe título divino e honra divino. Jesus recebe, e veja, Deus não partilha sua glória com ninguém, é ou não é? Jesus, quando recebe isso, significa que ele é Deus. Ele recebe título e honra divinos. Por quê? No Antigo Testamento, Deus era chamado Senhor. O termo hebraico era Adonai. Deus é o Adonai. Por quê? O termo Adonai substituía o tetragrama, que era o nome exclusivo, específico de Deus. YHWH. Entendido? Então, para não falar o nome de Deus em vão, o que o judeu fazia? Ele mencionava Adonai. Com medo, eu já expliquei isso aqui uma vez, com medo de falar o nome de Deus em vão, o judeu, quando ia ler as Escrituras e pegava um pergaminho, ele não ia mencionar o nome Yahvé. Ele não ia dizer isso. Ele substituía e pronunciava Adonai, Senhor. Então, muitas passagens, esse título de Deus, o nome exclusivo de Deus, o tetragrama, ele é substituído. Por isso que muitas vezes na Bíblia, se tu for ler, muitas Bíblias, acho que a maioria delas, quando tu for no Antigo Testamento e ler Senhor, vai estar em letras maiúsculas. Vocês já perceberam isso? Letras maiúsculas. Por quê? Porque ali é onde estaria o nome próprio de Deus, Yahvé. Por causa disso, eles substituíam por Adonai. Ok? Adonai era então como Deus era chamado no Antigo Testamento, o Senhor. Senhor. No Novo Testamento, muda para o grego. Qual é o termo que é usado para Jesus? Kyrios, Senhor. Senhor. Um exemplo, só um exemplo, olha só. Mateus 8:2. Olha aí, bem rapidinho. Nem estava aqui no meu esboço, mas só para tu entender. Mateus 8, verso 2. E se eu não me engano é o 2. Isso mesmo. Mateus 8:2. Se tu lembrar, Mateus 8 é o quê? Jesus terminou o Sermão do Monte e está descendo o monte. Ele está saindo de lá. E aí, versículo 1 diz assim, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Ok? Verso 2. E eis que um leproso aproximou-se de Jesus e o quê?
o adorou. Lucas, nessa passagem paralela, vai dizer que o leproso se prostrou diante de Cristo com o rosto em terra. E olha o que ele fala, dizendo, o quê? O que diz aí? Senhor. Não é um termo respeitoso. Ele não está chamando Jesus, o Senhor poderia, por gentileza. Não é isso. É Senhor de Senhor, dono, proprietário. Kyrios. O termo grego é o Kyrios, que é a substituição do termo hebraico Adonai. Jesus recebe isso. Ele recebe essa glória. Então ele é Deus. Jesus recebe título e honra divino. Ô, Leandro, chega aqui um pouquinho, faz favor. Chega aqui. Lê aí, abre em Atos. Tá funcionando aqui? Ei. Atos 2. Peguei de supetão e ele tá achando... Só um pouquinho, pessoal, já... Atos 2, verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Fica aí. Deus o fez Senhor e Cristo. Tá, cara, tu percebe que isso aqui é a junção de Cristo ungido e é o senhorio de Cristo? Não está falando de que Deus deu a ele, agora ele pode ser chamado Senhor. Agora não é mais rapazinho, jovenzinho, é Senhor. Não é isso. Tu percebe que Senhor aqui ele tem um valor divino? Olha Lucas, vai achando Lucas 2 aí. Lucas também vai dar essa mesma referência, esse mesmo peso da palavra Senhor para Jesus. Nós estamos diante de alguém que tem um senhorio. Ele é Senhor. Achou? 2:11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cara, Jesus... olha só, de quando o anjo está falando? Em que época é isso aqui? Quando Jesus nasceu. Qual bebê era chamado Senhor? Há um bebê que nasceu numa manjedoura. Tem um bebezinho chorando, provavelmente com as fraldas cagadas. Tem que trocar ligeiro, senão vai se assar. E esse bebezinho tem um anjo falando dele em outro lugar, dizendo, ele é Senhor. Ele é Senhor. Romanos 10, acha aí, 10:9. Romanos 10:9. Paulo está falando de Cristo e do senhorio de Cristo. E você percebe que Jesus, ele recebe isso como um título, não como um pronome de tratamento. Jesus é Senhor. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém. Até aí. Valeu. Tu percebe que o senhorio de Cristo é algo do qual a gente não tem escapatória? Jesus é Senhor. E sim, cara, o Senhor aqui é o mesmo Senhor de escravos. É o mesmo. Ele é dono, ele é proprietário. Se Jesus é o Cristo ungido, nós reconhecemos isso, nós confessamos isso. Se Jesus é Deus, nós confessamos isso. Não tem escapatória, ele tem que ser nosso Senhor. E em segundo lugar, se ele é Senhor, então ele é alguém que manda. Se Jesus é Senhor, ele é um Senhor que manda. Ele manda. Ele tem autoridade e ele diz como tu deve viver, o que tu deve fazer, o que tu deve falar. Jesus é Senhor. Como Senhor, ele tem autoridade plena sobre a tua vida. Autoridade plena. Lembra? Jesus falou isso já. Vai ter alguns... Cara, vai ter gente que vai chegar naquele dia e não foi tão obediente assim a esse Senhor. E fez o que queria, viveu do próprio jeito, sabe?
E Jesus diz assim, naquele dia vai ter gente que expulsou demônio em meu nome, curou em meu nome. E eles dirão, Senhor, Senhor. Tu percebe que a confissão está certa? A confissão deles está certa, eles confessam o credo. Jesus é Senhor. E naquele dia, eles vão estar diante do Senhor e eles dirão, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, mas eu não te conheço. Afasta-te de mim. Se tu não vive de acordo com o que este Senhor quer de ti, poderá muito bem chegar naquele dia, tu olhar no rostinho dele e dizer, Senhor, e ainda assim tu ir para o inferno. Dura coisa de falar, né? Dura coisa, né? Eu tinha que ganhar um extra só por ter que falar isso. Eu nem recebo, eu tô brincando. Se Jesus é Senhor e tu não vive em obediência a Ele, pode muito bem tu estar caminhando a passos largos para o inferno e achando que está tudo bem. Que Jesus é Senhor e tu vive, tu tem uma relação com Ele. E aí? Como que a gente vive com isso aqui? Sabe? A questão é, Jesus, Ele é Senhor da tua vida? Mas Senhor, aquele que tu não tem... Ah, mas não tem mas. Ele é Senhor da tua vida? Tu aceita esse Jesus como Senhor ou tu só quer o Jesus legalzão da cultura? Aquele Jesus paz e amor, tudo bem, tudo certo. Como que tu te relaciona com esse Jesus? Porque hoje a cultura fala de um Jesus que é todo tolerância, é tudo certo, tudo ok, é nós. A Bíblia apresenta para nós um Jesus bem diferente. É um Jesus que é manso, é humilde, mas ele é firme. É manso, é humilde, mas ele exige o que é dele. É manso, é humilde, mas ele é irredutível. Ele é manso, ele é humilde, mas ele não volta atrás na sua decisão. E aí? Tu aceita, tu te relaciona com Jesus dessa forma? Tu aceita um Jesus que manda em você? Tu aceita esse Jesus que manda na tua vida? Ou não? Vamos um pouquinho além? Tu te submete a esse Jesus que manda na tua vida e tu faz isso com alegria? Ou tu acaba obedecendo Jesus só porque tu tem medinho do inferno? Se tu pudesse, se tu tivesse escolha, se soubesse que tu não fosse pro inferno, Jesus não ia ser nada pra ti. Tu ia viver do jeito que quisesse. Então, para não ir para lá, tu acaba obedecendo, tu acaba te submetendo. Como que é? Porque o céu só será céu porque Jesus vai estar lá. C.S. Lewis diz assim, que se tu vai para o céu por qualquer outra razão que não Jesus, então provavelmente tu não vai para o céu. Se o céu é qualquer outra coisa e também Jesus, provavelmente tu não entendeu ainda. Jesus é Senhor da tua vida? Ele manda na tua vida? Além disso, nós temos que entender que Jesus, ele manda não só na nossa vida, mas também na igreja. Cara, eu já falei para vocês aqui, ó. Eu sou pastor da igreja, mas acima de mim tem outro pastor. O pastor Daniel e eu somos pastores auxiliares aqui. A gente é só auxiliar. Quem manda na igreja é Jesus. É por isso que Jesus sempre será pregado aqui. E eu oro a Deus que se algum dia eu mudar, que eu quiser poder, riqueza, qualquer outra coisa que não seja Jesus o centro aqui, que eu morra antes disso. Eu quero morrer. Porque se não for para pregar Jesus aqui, não adianta nada. Eu não quero plantar uma igreja para a gente viver só mais do mesmo, sabe? Só vamos aproveitar, vamos fazer um clubinho aqui, é nóis. Vamos fazer todo domingo um churrasquinho no fim do culto. Não.
Ou a gente planta uma igreja, e a gente fala de Jesus, e a gente prega Jesus, e a gente vive por Jesus, ou a gente não faz porcaria nenhuma. Amém? Como diz Franklin Ferreira, uma igreja só é igreja de Jesus se Jesus é oferecido ali semana após semana. Uma igreja só é igreja de Jesus se Jesus é oferecido ali semana após semana. Jesus tem que ser oferecido, é esse pão que tem que ser distribuído semanalmente. E por último, Jesus é um Senhor que manda na criação. Tudo é dele. Tudo é dele. Jesus é Senhor, e como Senhor, Ele é um Senhor que manda. Ele manda na nossa vida, ou deveria, e se não for, nós vamos pagar caro. Ele manda na igreja e Ele manda na criação. Jesus rege todas as coisas. E por isso é que haverá um dia que haverá novos céus e nova terra. Porque Jesus promete isso. Ele é Senhor e Ele sabe o que vai fazer. E Ele pode dizer, tanto Ele governa tudo, que Ele pode dizer, haverá um dia em que eu vou destruir isso aqui tudo pelo fogo e eu vou fazer de novo. Pedro fala isso, né? Que os elementos ardendo se derreterão. Jesus vai passar, tá mal, né? O pecado destruído. Vamos passar na fornalha isso aqui, vamos tirar do outro lado limpinho, vamos ajeitar as coisas. Por que Jesus pode fazer isso? Porque Ele é Senhor. Ele manda na criação. Ele manda. Como diz Abraham Kuyper, ele diz assim, ó: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não tem 1 centímetro quadrado da existência no universo do qual Jesus não diga, é meu, me pertence. Não existe nada que Jesus não bote a mão e diga, é meu. Ele é Senhor, Ele manda, Ele rege, Ele governa. Este é o Senhor que nós confessamos. O Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor. Este é o Senhor que nós confessamos. Este é o nosso Deus. E em terceiro lugar, além de ser um Senhor que manda, grava isso aqui, cara. Grava isso aqui. Jesus é um Senhor que será reconhecido, queira tu ou não. Queira tu ou não, Jesus será reconhecido como Senhor. Olha comigo Filipenses. Filipenses 2, versos 9 e 11. Nós estamos encerrando. Filipenses 2, versos 9 e 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu te dizer, meu irmão, deixa eu te dizer, minha irmã, haverá um dia em que tu vai dobrar os teus joelhos na presença de Jesus, queira tu ou não, esteja tu preparado ou não, tenha desejo no teu coração ou não, haverá um dia em que tu vai estar na presença de Jesus e tu vai dobrar o teu joelho e dizer que Ele é Senhor. Queira tu ou não, isso vai acontecer. A questão é, tu está fazendo isso desde já? Tu vive em prostração a Jesus, confessando Ele como Senhor, porque Ele vai ser reconhecido como Senhor. Jesus receberá esse reconhecimento de todo ser humano. Os que já viveram, os que vivem e os que ainda vão viver, todos chegarão diante de Jesus, dobrarão os seus joelhos e vão confessar que Ele é Senhor. Haverá esse dia. Haverá esse dia. Jesus estará de pé e todos
Mesmo aqueles que não quiserem terão seus joelhos dobrados na marra, quebrados, fraturados, mas vão se prostrar diante do Senhor. Não é opcional. Não é opcional. A questão é, faz isso agora, negão. Faz isso em vida. Faz isso enquanto tu pode livremente. Não espera tu estar diante do Senhor e ser obrigado a fazer isso. Porque se tu tiver que ser obrigado, aí tu perdeu o teu tempo. Aí já foi atrasado. Não tem volta. Faz isso agora. Reconhece Jesus como Salvador. Reconhece Jesus como Senhor. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Tu vai te encontrar com Jesus. Tu vai te encontrar com Jesus. Alguns se encontrarão com Jesus como seu Salvador. Alguns o encontrarão como juiz. Com qual tu vai te encontrar? Alguns naquele dia verão Jesus e vão encontrá-lo como seu Salvador, Salvador de suas vidas. Haverá outros que vão encontrar Jesus como um juiz. E aí a coisa vai ficar feia. Tu está reconhecendo Jesus hoje como? Ele é Senhor da tua vida? Ele é Senhor da tua vida? Não espera, cara. Não espera. Não espera para reconhecer Jesus como um Senhor. Como Senhor. Amém? Amém. Fica de pé. Ninguém pode ter Deus como Pai se não tiver Jesus, o Filho, como Senhor. Ninguém pode ter Jesus como Salvador se não tiver Ele como Senhor. Muitos querem hoje esse Jesus Salvador, Jesus bonzinho que veio para nos salvar, e Ele quer nos abraçar, e Ele quer estar conosco, mas não querem tê-lo como Senhor de suas vidas. Muitos querem esse Jesus Salvador sem que Ele seja Senhor. E você não pode ter um sem o outro. Você quer que Jesus seja teu Salvador, reconheça Ele como Senhor de sua vida. Amém? E além disso, nós precisamos levar adiante para que outros reconheçam. Eu tenho um desafio para você, eu não sei nem se tinha passado ali já ou não. Eu tenho um desafio para ti. Cara, algumas aplicações para nós, tudo, mas beleza. Mas a gente tem que sair daqui com um propósito. Eu quero que tu apresente esse Jesus aqui para pelo menos 2 pessoas essa semana. Tu precisa não falar do Jesus paz e amor, não falar do Jesus queridinho, sabe, aquele Jesus legalzinho, sabe, que fuma uma maconhinha com os carinhas, é nóis, sabe? Não. Apresenta esse Jesus aqui. Esse Jesus aqui, que é o Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Senhor. Ele é nosso Senhor. Eu quero que tu faça isso essa semana para pelo menos 2 pessoas. Amém? Vamos fazer isso? Sim ou não? Amém ou não amém? Inclina a tua cabeça. Eu quero que tu ore. Eu quero que tu medite. Eu quero que tu converse com Jesus. Eu quero que tu fale com Ele. Se até hoje Ele não é teu Senhor, te rende a Ele. Se até hoje tu confessa Ele como Senhor, mas tu não viveu em submissão a Ele, te arrepende. Nós precisamos viver em conformidade com isso aqui. Pai, bendito é o teu nome. E nós queremos te louvar, ó Deus, e bendizer o teu nome por Jesus Cristo, teu Filho unigênito. Aquele que veio a essa vida, encarnou, assumiu a forma humana, porque nós somos incapazes, Deus. Nós somos fracos, nós somos incapazes de viver a vida que tu exige. Nós somos incapazes de viver de acordo com o teu padrão. Nós somos incapazes, Senhor, por causa do pecado que habita em nós. Bendito é o Senhor Jesus que vem e vive essa vida por nós. Não só vive essa vida, mas Ele morre a morte que ainda que morrêssemos, não pagaria a dívida eterna que tínhamos contigo.
Bendito é o nosso Senhor, que vem e estabelece o cumprimento das promessas. Nele há o cumprimento das promessas. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito é Cristo, nosso Senhor, Senhor e Salvador de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a reconhecê-lo como Senhor. Ajude-nos a reconhecê-lo como proprietário de nossas vidas. E que em obediência vivamos de acordo com o que Ele quer. Ajude-nos, Senhor, para que isso faça com que o reino se expanda, que a igreja avance, que o ID da igreja avance, levando o reino até locais onde ainda não existe, até locais onde Jesus ainda não é reconhecido como ungido, como Filho de Deus e Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ir adiante, avançando, falando desse Jesus que é tão bom, mas às vezes nós não demonstramos que é tão bom porque não falamos dele. Ajude-nos, Senhor, a ir adiante, falando de Jesus, a melhor coisa que aconteceu em nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a levar adiante o nome desse Senhor, justo, digno, perfeito. Consigamos, Senhor, avançar com o reino o máximo possível, resgatando almas do inferno. Que possamos avançar, Senhor, resgatando almas do inferno, almas que estão rendidas ao diabo, que estão rendidas ao pecado, ao mundo. Que nós possamos avançar e que, de fato, as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Ajude-nos, Senhor, para que isso aconteça, a fim de que naquele dia um número menor de pessoas seja obrigada a dobrar os seus joelhos, a fim de que agora em vida mais pessoas se prostrem diante de Jesus. Ah, Senhor, olha para nós e derrama uma unção especial, uma vez que nós agora somos representantes de Cristo, uma vez que agora nós somos o corpo de Cristo. Que nós possamos avançar, Senhor, debaixo dessa unção, desse ungido Teu, e levar o reino avante, aguardando, clamando, ansiando pelo dia em que o reino virá, e veremos a face desse Senhor, e veremos o rosto daquele que vive e reina para todo sempre. E veremos o rosto dele e saberemos que tudo valeu a pena, independente da circunstância, sofrimento, luta, crise, independente do que for. Todas as coisas serão patentes naquele dia. Tudo será claro, tudo ficará esclarecido que valeu a pena aguardar por ver o rosto de Cristo. Ah, Senhor, nós aguardamos esse dia em que veremos o nosso Senhor, Em nome de Jesus é que eu peço. Nós vamos responder o sermão de 3 formas. A primeira delas é ceando. Teve um dia fatídico em que Jesus Cristo foi levantado no madeiro e ele verteu o seu sangue até a última gota, para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando a Ele, louvando a Ele. Mas não só isso. Ele disse que nós deveríamos fazer isso aqui, participar da ceia, do pão e do vinho, em memória dele. E o próprio Senhor disse que não beberia mais o vinho até aquele dia em que estivesse conosco. E nós estamos aqui para participar da ceia, e eu quero que tu faça isso lembrando que isso é só uma prévia. Isso é só uma prévia
do que teremos na eternidade. É só uma prévia do que vem por aí. Quando Jesus morreu por nós, ele verteu seu sangue e nos ordenou que participássemos da ceia, ele estava fazendo um convite ali. Ele diz: todo aquele que crê em mim, vem, participa da minha mesa. Vem. Jesus não ficou de braços abertos só na cruz, ele está de braços abertos aqui, para comungar conosco. Para que juntos participemos da comunhão e lembremos que os braços abertos de Jesus em comunhão conosco não se fecharam desde aquele dia que foram abertos na cruz. Nós vamos cear. Eu quero que tu venha em alegria cear. Pegue o pão e mergulhe na taça. Taça bronze é vinho, taça dourada é suco. Mulheres grávidas, crianças, abstêmios e fracos participam do suco. Pega suco, mergulha no suco. Suco natural, mas sem álcool. Os demais, pega o pão, mergulha no vinho, bebida alcoólica. Mas vem fazendo isso em memória do Senhor, do seu sacrifício. Mas a Bíblia exige de nós outra responsabilidade também, que ao participar da ceia, nós venhamos analisando a nossa vida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você não vem de qualquer maneira participar da ceia. Você não vem de qualquer jeito. Você não chega à mesa do Senhor de qualquer jeito. Você vem analisando tua vida, teu coração, sondando tuas motivações, teus pecados. Identificou um pecado? Peça perdão. Pecou contra alguém? Vai até a pessoa antes de participar da ceia. Pecou contra alguém? Deixa o pão, volta lá, pede perdão e vem e participa. Algumas semanas já que eu comentei que nós vínhamos tendo vários enfermos, lembram? Durante a semana o Kennedy me lembrou disso. No mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: porque participaram indignamente, participaram sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Há muitos de vós fracos, doentes e muitos que dormem, ou seja, morreram. Eram cristãos, eram salvos, mas morreram, porque não estavam discernindo o corpo do Senhor, a igreja. E eu estava lembrando na semana, pensando, eu não consigo lembrar quando foi a última vez que eu fiz, ou eu lembrei de alguém que tivesse feito, de vir participar da ceia e se dar conta de um pecado e voltar e pedir perdão para alguém. Cara, eu me criei vendo isso. Eu sou rato de igreja, né? Eu me criei na igreja. Na minha infância, eu via seguido. Todo culto de ceia tinha gente. Alguns iam no irmão, pediam perdão. Tu via as pessoas indo até um até o outro. Às vezes acontecia da pessoa vir à frente. Ela não se contentava em pedir perdão individualmente, porque ela achava que tinha pecado contra mais. Pedia licença e pedia perdão publicamente. Eu me criei vendo isso. Por que a gente está vivendo tempos tão frios hoje? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Que a gente vem, chega aqui, senta na cadeira, ouve o sermão, participa da ceia, sai, vai para casa, vive a semana como se nada tivesse acontecido. Semana que vem volta e repete. Se Jesus é de fato nosso Senhor, a gente não pode viver desse jeito. Se Jesus é nosso Senhor, se Jesus é nosso Senhor, nós não temos como viver de qualquer maneira. Se Jesus é nosso Senhor, não tem como ser desse jeito. Jesus quer ser Senhor de cada cantinho do nosso coração, de cada cantinho da nossa vida. Jesus quer ser Senhor mesmo daquelas áreas da tua vida que talvez nem tua esposa conheça.
Talvez nem teu marido conheça. Jesus é Senhor. Queira tu ou não. O que vai mudar é a tua eternidade. Amém? Venha analisando o teu coração, tua vida e participe do corpo. Também não é autodisciplina. Não, eu pequei e não vou participar. Não é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Entendido? Em segundo lugar, nós vamos louvar o Senhor. Venha cantando. Cante com alegria, com exultação, felicidade. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Que melhor notícia de que o nosso Senhor, o dono das nossas vidas, veio a este mundo, viveu a vida que a gente não consegue, morreu a nossa morte e conquistou para a nossa salvação. Quer motivo mais alegre que esse? Quer motivo mais alegre do que Jesus vir na tua frente e pegar, ó, tu tinha uma dívida, agora não tem mais. Quer motivo melhor que esse? Vem cantando, vem em alegria, louvando o Senhor. Amém? Amém. Quem participa? Quem está em comunhão com Cristo. Se você congrega, não só aqui, alguma igreja cristã, se você é fiel, você serve na igreja, você é convidado à mesa do Senhor, participe da ceia. Se você não é, mas tomou a decisão hoje, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Pastor, eu vim no culto hoje, não estava indo na igreja e eu firmei um propósito. A partir de agora, eu não abandono mais Jesus. Eu vou congregar e a partir de hoje eu não me afasto mais do Senhor. Você é bem-vindo à mesa do Senhor. Amém? Amém. Então você vai cear, você vai cantar e você vai ofertar. Nós contamos com a oferta dos irmãos. A partir da semana que vem, se não falhar, se não atrasarem, essa parede sai fora. Ou seja, provavelmente no culto que vem ou no outro já haverá confusão aí, caos, sujeira. Vem de chinelo, talvez, cultuar, não sei. Não vem de tênis preto. Mas nós precisamos de oferta porque vai envolver gastos. O Thiago já está embranquecendo o cabelo ali, porque pensando como vai fazer a elétrica do outro lado, e como nós vamos pintar. O Francisco já está desesperado, não sabe nem como nós vamos comprar tinta. Eu sei, Deus vai dar um jeito. Mas Deus dá o jeito como? No nosso bolso. É com as ofertas e dízimos dos irmãos. Se tu não congrega aqui, não serve aqui, tu não é obrigado. Não há obrigatoriedade em quem não é membro. Mas é bem-vindo se você quiser ofertar. Você sentir de ofertar, nós sentimos de receber. Amém? Pai, eu quero orar agora por estes irmãos que vão cear, cantar e ofertar. E eu gostaria de pedir as tuas bênçãos, Senhor, as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida destes irmãos, que em alegria, em coração quebrantado e entregue a Ti, vão vir agora participar da ceia do Senhor, vão cantar a Jesus, Senhor de nossas vidas, e vão ofertar na igreja o corpo de Cristo. Bendito é o Teu nome pela vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém.